Olá, sejam bem-vindos ao canal. Essa é uma leitura geral e uma leitura por escolha. Você se conecta com o cristal de ametista, transmutador de energias, ou Lorde Ganesha, o Senhor removedor de obstáculos. Obelisco de ametista, Lorde Ganesha. Se conecte, sinta essa energia. Você também pode ficar até o final. Tem orientações, alertas. E você não caiu aqui à toa, com certeza tem um recado da espiritualidade para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, comenta e curte, para que essa energia de troca fique ainda mais fluida. Eu sou Vanessa Rubineau, taróloga, terapeuta holística, e este é o meu e o seu canal de tarô Triluna Mística. Bora lá, que eu vou te mostrar tudo. Olá, minhas luas lindas, sejam bem-vindos. Essa leitura é geral para quem escolheu Ganesha. A primeira leitura, Lorde Ganesha, o Senhor removedor de obstáculos. Deixa eu botar ele aqui. Vamos tirar uma energia para saber a energia da mesa. Qual energia estamos falando? Lembrando que essa é uma leitura coletiva, atemporal. No momento que você estiver chegando aqui, você conta para 30 dias, tá? Vamos tirar uma energia. Energia de fonte de abundância. Fonte de abundância, tá? Essa é a energia para quem escolheu Ganesha. Tudo a ver, né, gente? Ganesha é fonte de abundância, tá? A gente já tá falando aí de que vem pela frente é abundância, tá? Nós vamos abrir aqui com o tarô para saber do que estamos falando, mas já adianto que eu converso com um grupo de pessoas que pensam grande, que estão buscando a abundância, que estão buscando o equilíbrio material e financeiro, a liberdade financeira. Pessoas que estão focadas aí em 2026, crescer, né? O crescimento, em alguma forma nova de ganhar dinheiro, em alguma fonte de abundância, tá? Vamos lá. Energias para quem escolheu Ganesha, energias para o grupo de Ganesha. Vamos dar uma pré-embaralhada aqui, para a gente saber do que estamos falando, ó. Já começo com a Rainha de Espadas, tá? A Rainha de Espada, ela é energia de Libra, é o racional, tá? Ela é ousada, é justa, às vezes até um pouco altruísta, né? Tira um pouco de si pro próximo, mas é uma mulher muito sábia, às vezes deixa o amor de lado, deixa os sentimentos de lado, usando sempre o racional e o mental. Eu acredito que eu tô falando, eu não tô falando de gênero, tá? Eu tô falando de energia, posso estar falando com os homens também. Pessoas que são da energia de Libra, pessoas que são da energia de justiça, do mental, do que é justo, do que é sério, do que é correto, tá bom? E eu acredito que como a gente saiu a fonte de abundância aqui na energia de Ganesha, eu tô falando com alguém que tá muito preocupado, tá muito pensativo, muito racional em relação a dinheiro, ao material. Podemos estar falando sobre casa, sobre bens materiais, sobre carro, sobre emprego? Sim, podemos, tá? Mas a gente está falando sobre uma energia do racional, dos pensamentos desse grupo de pessoas que estão muito focados no dinheiro. Olha aí. Cuidado com fofocas, cuidado com intrigas, cuidado para não falar, cuidado para não falar sem pensar, tá bom? Porque a energia de espada é uma energia do mental. E quando a gente fala do pajem, do valete de espadas, a gente fala de um adolescente, de um jovem. Então, assim, ele não está ainda maduro para ele usar o racional, então ele não usa muito bem esse racional, tá? Como você está num momento muito de foco, pode ser que esteja pecando, de repente, por estar tomando atitudes um pouco imaturas, tá? Cuidado para você não falar demais, para você não se desentender com ninguém. Por quê? Às vezes a gente está muito rodeado de pessoas que gostam de saber da vida do outro,
gente no trabalho, parentes, e querem saber, querem perguntar, querem se intrometer na vida. E como você está muito focado, se for no trabalho, se eu estiver falando do trabalho, cuidado com os colegas de trabalho, com intrigas, com fofocas, para não tirar você do seu foco. Se eu estiver falando de família, posso? Pode. Pode estar falando de família, cuidado com os parentes que se metem muito na vida, não conta os seus segredos, não conta os seus projetos, tá? Como você está muito focado no racional, em ganhar dinheiro, em pagar uma conta, em produzir mais, abrir um negócio, ou então crescer no seu ramo, no que quer que você faça, se você trabalha em casa, eu vejo muitos pássaros aqui, falam muito da comunicação, pessoas que trabalham com a comunicação, tenha muito cuidado com intrigas, com fofoca, com inveja, olho gordo, pessoas que vêm só para, sabe, só para diminuir, só para atrapalhar esse seu foco, esse seu crescimento, essa sua vontade de ganhar dinheiro, de produzir, tá? Vamos lá, tá só começando o jogo. A gente fala de um pajem de ouros. Pajem de ouros, tá? O pajem de ouros, ele fala de uma pessoa honesta, de uma mensagem que chega séria, verdadeira, confiante, tá? Mas nem sempre constrói muito, nem sempre é muito construtivo, tá? Mas fala assim de uma mensagem real. A gente tem 2 páginas na mesa, tá? Então, com certeza, vem uma notícia para você, tá? Vem uma notícia real, uma notícia verdadeira, física. Essa notícia ela deve estar para chegar, tá? Não chega muito rápido, mas ela está aí, vamos botar aí nos seus próximos 30 dias. E vamos abrir para saber que notícia é essa que chega, tá? Que notícia sobre o quê? É uma notícia confiante? Sim, porque é um pajem de ouros. A gente traz honestidade, confiança, tá? Mas cuidado com essa notícia para não gerar fofoca. Essa fofoca que eu falei pode ser por causa dessa notícia? Pode, tá? A gente tem aqui um 4 de espadas, que essa notícia pode vir a trazer um pouco de insônia, um pouco de reflexão, pode deixar você um pouco assim chateado, tá? Mas junto vem um arcano maior maravilhoso, que é o mago, o alquimista. Você tem tudo nas suas mãos para você se sair bem dessa situação. Quem vai receber uma notícia, quem vai ficar sabendo de alguma coisa, alguém que vem contar alguma coisa, uma fofoca, uma intriga, que vai fazer com que você fique um pouco pensativo, um pouco decepcionado, um pouco assim desmotivado, triste, não fique, tá? Por quê? Porque você tem o mago. O mago, ele muda as situações, ele é um alquimista. Então você, com certeza, vai mudar essa situação, porque você tem todos os elementos para sair dessa situação, para resolver essa situação e sair dela muito bem. No fundo do deck, no oculto, o 2 de ouros. É a carta do equilíbrio. Mais uma vez, a gente tem a rainha de espadas, que ela é equilibrada, como eu falei, que ela tem energia de Libra. E o 2 de ouros também. É uma carta muito equilibrada, que pede para você calma, equilíbrio, tá? Ela assimila muito a temperança, pedindo para que você fique calmo, tranquilo e saia dessa situação com sabedoria, tá? Com calma. Vamos falar aqui do campo da espiritualidade. 2 de espadas, a torre, 2 de copas. Veja, a gente tem uma dualidade muito grande na mesa. A gente tem um 2 de ouros, 2 de copas, 2 de espadas, tá? Que fala muito sobre essa dualidade, sobre o altos e baixos. Então, realmente tenha muito cuidado com explosões, com rompantes, com extremos, tá? Tenha muito, o jogo todo está pedindo para você equilíbrio. Seja quando essa mensagem chegar, essa proposta, a gente pode estar falando de uma proposta que vai mudar a sua vida, sim, tá? Nós temos o 2 de copas e a gente tem a torre. Essa proposta, ela pode mudar, mas você precisa escutar um pouco a sua intuição, tá? Os seus pensamentos, sem olhar nada, sem pegar em nada. Tá vendo a lua aqui, que é a intuição? Pense bem, escute seu coração e os seus instintos, tá?
que pode ser que isso aconteça alguma mudança muito grande. E também posso estar falando da espiritualidade estar enviando para mim uma parceria nova? Sim, porque a gente está aqui na casa da espiritualidade, caiu a carta da Torre e 2 de Copas, que fala de parcerias. Tá? Parcerias pode ser no amor, nos negócios. Como caiu aqui a fonte de abundância, essa parceria ela traz abundância, tá? Seja no campo do trabalho, no financeiro, seja numa parceria de sociedade ou até amorosa mesmo. Eu vou mais para o lado da sociedade, a parceria, alguém que chega para te ajudar. A gente tem 2 páginas aqui, que chega com uma notícia, que chega com uma proposta, que chega com uma mensagem para você, que vai fazer com que você, grupo número 1 que escolheu Ganesha, mude sua vida, com que você consiga avançar. Pode ser que você consiga, que você fique um pouco inseguro, mas pede que você tenha equilíbrio, que você veja essa proposta, não deixe essa proposta tirar seu sono, mexer com você, mas o jogo pede calma, escute o seu coração sem olhar quem, tá? Cuidado um pouco com as ilusões, porque a gente tem no fundo do deck o 7 de copas, pede para você, diante de tanta informação, de tantas opções, você não ficar um pouco confuso, tá? Por isso, o tempo todo o jogo está pedindo calma, olhe direito, fique sabendo de tudo primeiro, escute os 2 lados, antes de tomar uma decisão, tá? Nós temos aqui um rei de espadas. Rei de espadas é o próprio imperador, né? Ele governa o mundo, tá? Ele trabalha com a lógica, é disciplinado, pede a você que você tenha essa disciplina. Não dê muito valor só às coisas materiais, não, tá? Pregue um pouco também o seu controle, a sua liderança, tá certo? Você tem que lidar com as coisas com calma e com estratégia, assim como o rei de espadas ele faz, tá? Ele governa com estratégia. Então, o tempo todo que eu digo a você, quando chegar essa proposta, para o grupo que eu falo das brigas, intrigas e fofocas, quando chegar essa notícia que vai trazer, vai gerar esse incômodo, essa fofoca, para qualquer uma das 2 situações, haja com calma, com inteligência, assim como o imperador, tá? Vou ficar, tá querendo cair? 7 de ouros. E espere para você colher, para você separar o que está pronto e o que não está pronto para você colher, tá? Aqui a gente tem uma pessoa debaixo da árvore, olhando, analisando o que ele já plantou, o que tem para colher, o que não tem para colher. Essa é totalmente a energia da mesa. Análise, tá? Seja um pouco mais frio, tá? E analise a situação. Aqui a gente fala de ouros, a gente fala do material, do que acontece de verdade na vida real, tá? No mundo real, dia a dia. Então, quando a gente está falando sobre 7 de ouros, pede para que você olhe para a situação com estratégia, com frieza, com um líder, tá? Deixa as emoções de lado um pouco, tenha equilíbrio e veja o que você tem já para você colher, o que você tem para você esperar, tá certo? O Hierofã, a Lua, 3 de ouros, o Enforcado, 3 de paus e a Grande Sacerdotisa, tá? Tá muito espiritualizada essa mesa. No fundo do deck, eu tenho aqui um Rei de Ouros, tá? Para fechar a sua leitura, é muita abundância. Abriu a leitura com abundância, com a fonte de abundância, eu fechei a leitura com a fonte de abundância. O Rei de Ouros, ele é puro luxo, elegância, ostentação, riqueza. No final das contas disso tudo, a sua riqueza ela vai chegar, o seu ouro ele vai chegar, o seu emprego bom ele vai vir, o seu reconhecimento ele vai vir, tá? Mas existe um caminho para isso. Aqui, quando a gente vê essas 2 cartas aqui, o Hierofã com a Lua, pede para você, a Lua ela é a energia feminina, o sagrado feminino, tá? Para você olhar para dentro, introspecção, assim como o Hierofã, introspecção, ele tem uma conexão ali, ó, você tá vendo? A conexão dele com a espiritualidade.
tá? Pede que você se conecte com a espiritualidade, pede que você se concentre nesse momento, com essa notícia que vai chegar, com essa proposta nova que chega na sua vida. Não fique falando para todo mundo, porque a gente tem aqui a grande sacerdotisa que guarda segredos. É uma mulher muito sábia, uma mulher muito intuitiva. Você vê que ela tem uma luz no peito. Ela busca a força dela, da espiritualidade e do seu interior. Então, o jogo todo está dizendo isso. Analise com calma. Se tiver uma proposta, não conta para ninguém, para não gerar essa fofoca, essa intriga, essa maldade, tá? Não fale sem pensar, não arrume confusão. Se for no trabalho, fica um pouco na sua, espera que sua hora vai chegar, tá? Aqui pede para que você, se você estiver trabalhando em equipe, se você tiver com um grupo de pessoas que você trabalha, um grupo de pessoas que você mora, que você tem convívio, tá? Que você produz em equipe, pede para que você olhe por outro ângulo, que a gente tem aqui a energia do dependurado, que pede para que você olhe as coisas por outro ângulo, que assim, com o 3 de paus, você tem um horizonte de ideias, de possibilidades que você pode alcançar o sucesso, tá? Aqui tem um horizonte, o 3 de paus, ele te dá muitas opções de movimento, opções de conquistas, tá? Aquilo que te move, aquilo que te dá, que te enche de sonhos, como se fosse abrir novos caminhos, que, poxa, isso está me dando um gás novo. Se você olhar por outro ângulo, você vai ver que isso vai sim te dar um gás novo. Mas aí você usa a sabedoria, tá? Para você sair desses 5 de ouros. Você tem que usar da sua sabedoria, da sua intuição, tá? Guardar os seus segredos, que no final você tem um rei de ouros. Como eu disse antes, o rei de ouros ele é uma pessoa que ele gera empregos, é uma pessoa que ele é mão aberta, é uma pessoa que tem condições financeiras. Então eu vejo tudo isso, essa possibilidade disso tudo no seu caminho. Mas é preciso que você consiga ficar um pouco na sua, um pouco calmo, evitar conflitos, evitar conversas acaloradas, evitar aglomeração. Tente usar como alquimista todas as suas ferramentas, as suas armas para você conseguir dar o seu melhor e fazer o seu melhor quando chegar essa proposta, quando chegar essa notícia. Analisa bastante, tá? E você vai conseguir chegar no seu rei de ouros, tá? Deixa eu tirar aqui uma energiazinha com o tarô de Osho. Energia com o tarô de Osho. Sai aqui momento da colheita. Maravilha. Caiu as 2 cartas. Eu aceito? Aceito, né, gente? Caiu tudo virada pra cima. Harmonia, ruptura, coragem e momento de colheita. Olha só. Veja bem como é que a energia não mente. O momento de colheita, junto com a carta da ruptura, você precisa romper com algumas coisas. Romper com o quê? Romper com o que não é harmônico. Você precisa de harmonia, tá? O que não é harmônico é aquelas fofocas, intrigas, seja no trabalho, seja de família, seja com brigas dentro de casa com seu companheiro. Para que a sua vida flua, é preciso você romper com essa falta de harmonia. E você precisa de coragem para sempre dar o próximo passo, tá? Não é somente você ficar lá introspectivo, como diz o eremita, olhando para dentro, usando sua sabedoria. Sim, é tudo isso, mas também precisa de coragem, de muita coragem, tá bom? Eu vou tirar aqui um conselho com Animal Spirits, um conselho para você que não é inscrito no canal, dá uma paradinha agora, vai lá, se inscreve, tá? Para ajudar o canal a crescer, para poder ter mais leituras como essa, se você tá gostando, tá bom? Dá um like, um joinha lá pra gente atingir uma meta boa, para fazer esse vídeo circular. E compartilha com quem você se importa, com quem você acredita que é uma pessoa. Não seja essas pessoas aqui olhudas, tá? Seja uma pessoa boa, que você acha que vai gostar. E dá uma olhada na minha playlist, que lá tem um mantra de Ganesha excelente para você fazer, para atrair essa abundância, essa riqueza. Energia da baleia. Atua com a energia portadora das experiências primordiais do planeta Terra, emissora de sons equilibradores dos oceanos, com foco
É hora de concentração no interno, mais do que no externo. Momento de equilibrar o corpo emocional e espiritual, tudo que eu disse. Energia não mente, a carta elas vão, sabe, parece que vão puxando e vão se entendendo. Então, esse equilíbrio emocionalmente, fica um pouco mais recluso, pensativo, analisando as pessoas, deixa as pessoas falarem. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Ouve mais, deixa as pessoas falarem. Quando quiser ter uma conversa, deixa a pessoa começar a conversa. Não fale tudo que está na sua cabeça para não gerar brigas. E tenha coragem de algumas rupturas, de se afastar de algumas pessoas, para que você consiga essa abundância, essa fortuna que vem para você. E tá incrível o seu jogo. Espero que você tenha gostado. Olá, minhas luas! Vamos lá para a energia de número 2. Quem escolheu o cristal de ametista, o cristal da transmutação, tá? Vamos lá para energias. E para quem continuou, você é muito bem-vindo. Continua aqui, que a energia tá ótima. Uma energia incrível, tá? E aqui a gente tem conselhos, a gente tem orientações, alertas. Quando cai um monte assim não dá, porque é uma carta só de energia, né? Gente, tá pulando. Esse é a galerinha aí, número 2. Galerinha que escolheu bem. Suficiência. O que significa isso? É uma energia de que você é de confiança, de que você acredita em você, você acha que você é suficiente. Então talvez eu esteja falando, até olhei no fundo do deck, autenticidade. Você precisa um pouco ser mais confiante em você mesmo, em saber que você é suficiente. Nós viemos sozinhos para esse mundo. E sozinhos vamos deixar... Você precisa deixar de ser dependente de coisas, de pessoas, de acontecimentos. E focar primeiro em você. Veja só, quando o meu primeiro emprego foi de comissária de bordo. E eu aprendi no curso, quando cai aquelas máscaras, que primeiro se coloca em você, para depois colocar na criança, no idoso, na pessoa que você está cuidando. Porque você precisa estar bem para cuidar do outro. Porque quando você não está bem, como que você vai cuidar do outro? E isso eu levo para a minha vida toda. Eu tenho as pessoas mais importantes da minha vida, mas eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. Eu preciso me nutrir, eu preciso cuidar da minha mente, do meu corpo e da minha alma. São os 3 pilares para que assim eu consiga cuidar do outro. Esse recado é para você que está me ouvindo aí, que ficou aqui da outra leitura, que escolheu essa leitura número 2, tá? Já vi que essa leitura aqui promete. Vamos lá. Cristal de ametista, leitura de número 2. Bora lá, ametista. Cai aqui um 5 de copas. E cai aqui um pajem de copas. E no fundo do deck, a morte. Tá? Caiu até uma leitura parecida com essa aqui. Um dia desse agora, não me lembro qual foi o signo, tá? Porque quando cai no fundo do deck a morte, é cortando, tá? Cortando essa situação, tá? Olha só. Aqui a gente fala de um 5 de copas. Alguém que está no momento arrependido de algo. Alguém que está com sentimento de perda. Alguém que está com sentimento de tristeza, uma dor profunda, que não consegue nem olhar ao redor, tá? Essa pessoa que eu tô falando aqui, tem algo nela que traz esse sentimento de culpa. Talvez a gente possa estar falando da sua criança interior, de algum problema que você já traz muito tempo com você, tá? Que traz essa tristeza, mas... Então, e isso, você pode estar sendo um pouco inocente, porque você vê aqui, ela fica chorando pelo leite derramado, por algo que perdeu, por algo que se foi, por algo que não fez, mas não consegue ver que tem 2 taças aqui disponíveis para ela viver, para ela sentir, para ela usar. Eu falo ela, não é gênero, tá? Energia. E quando a gente tem aqui um pajem de copas, a gente fala um pouco de muita ilusão, de muito romantismo, porque as pessoas romantizam a dor. E eu posso estar falando com alguém que está romantizando a dor, tá ali alimentando essa dor de algo, de um arrependimento, ou de algo que perdeu, de algo que se acabou, tá? Mas a boa notícia é que no fundo do deck a gente tem a carta da morte, que traz esse rompimento, que isso se acaba.
tá bom? Você precisa curar a sua criança interior, tá? Você precisa cuidar dos seus sentimentos e olhar para frente, olhar para o próximo. A gente pode estar falando, Vanessa, de uma notícia que chega, uma notícia que possa me tirar desse sentimento? Podemos, tá? E a gente pode também estar falando de uma notícia que pode fazer com que eu me sinta um pouco triste, um pouco deprimido. Também podemos, mas vamos desenrolar aqui a leitura, tá? Porque eu preciso de mais energias para poder a gente saber do que a gente está falando. Esse página de copas aqui, ele traz uma energia, esse 5 de copas. Energias para ametista. Do que nós estamos falando aqui? Espiritualidade. Os elementares do ar possam me trazer tudo que eu preciso saber. Sim, a gente fala da espiritualidade presente na mesa nesse momento. A gente fala de um 8 de ouros. A carta da força. E o 2 de paus. Se eu falo de uma notícia, algo que chega e que faz com que esse grupo de ametistas se sinta um pouco arrependido, um pouco triste, um pouco para baixo, alguma notícia que chega que te desmotiva, você tem um guia espiritual muito presente na sua vida, dependendo da sua religião, tá? A gente está falando de Deus sempre, né? Mas a gente também tem pessoas que são católicas e acreditam em algum santo, tem pessoas que são espíritas e acreditam num pai santo, num guia espiritual, num mentor, tá? Mas o fato é que a espiritualidade, ela tá presente, ela tá vendo todos os seus esforços. Ela tá vendo todos os seus esforços e pede para que você tenha força, que você não, no momento não é momento de você fazer nada, é momento de você aguardar, acreditar na espiritualidade, confiar na sua força, confiar na sua força interior, nos seus instintos, que é o que você tem para fazer e é o melhor que você tem para fazer nessa situação, tá? Por isso que cai ali a suficiência, porque você é suficiente, você é forte, você tem uma força muito grande interior e essa força vai fazer que você tire isso de letra, pedindo para que você consiga não ser tão inocente, tá? E consiga olhar para a situação sabendo que você tem opções. Não é só o ruim, tá? Você tem aqui 2 opções. Você não tem que só ficar olhando o que aconteceu, o que você perdeu, o que foi ruim. Olhe direito para a situação e veja o que você tem. Parece continuação da outra leitura, né? Parece um pouco a continuação. Por isso que eu acredito que algumas pessoas ficaram. Não foi à toa, tá? Engraçado isso. De novo, caiu aqui a carta da morte, mostrando a transformação, a mudança, dizendo que isso não vai ficar assim. As coisas tendem a mudar. Ah, que maravilha! Você tem um Ás de Copas, tá? O Ás de Copas é a carta da felicidade. Essa carta da morte, junto com a carta do Ás de Copas, diz que esse momento 5 de Copas, ele termina. E traz aqui para você, sai desse 5 de Copas com um momento de felicidade. É possível que já tenha passado por isso? Sim, eu posso estar falando de alguém que passou por um momento ruim, passou por uma perda, tá? E agora o Ás chega para trazer transbordar felicidade, transbordar a abundância. É um movimento que vai chegar agora, que se inicia agora com o Ás, de paz, de felicidade, de amor, tá? A carta da morte, ela corta aqui embaixo do 5 de copas, ela corta todo esse seu sofrimento, essa tristeza, esse pesar é cortado, chegando finalmente um Ás de Copas, tá? A gente tem aqui no fundo do deck um 2 de espada que traz um pouco de incerteza, indecisão, você nesse momento pode estar um pouco confuso, tá? Mas ó, creia na espiritualidade que ela tá vendo todos os seus esforços. Todos os seus esforços estão sendo vistos pela espiritualidade, tá? Todos eles. Nada passa batido nos olhos de Deus. Eu tenho uma oração aqui na minha playlist. Saia do canal e olhe lá a playlist, a oração de Arcanjo Miguel. Faça essa oração por 21 dias, tá? A roda da fortuna.
Veja bem, eu vou levantar as 3 cartas para você dar uma olhada. Aqui eu tenho a carta da morte, depois eu tenho a carta do As de Copas e depois eu tenho a Roda da Fortuna. Que 2 cartas incríveis e maravilhosas. Quando chega esse fim desse ciclo, ele está olhando para a luz, ele está olhando para as estrelas, deixando o chão quebrado para trás, tá? Por quê? Porque ele está deixando tudo de ruim, de cinza para trás, olhando para a luz. E o que é a luz? É o As de Copa que chega com abundância, que chega com felicidade, que transforma a sua vida através da Roda da Fortuna. Tá vendo que quem ficou até aqui valeu a pena? A gente sempre tem que olhar, escutar a leitura até o fim. Sempre. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 cartas incríveis. Porque a carta da morte, muitas vezes, ela é muito boa para quem está passando um momento ruim. Ela é incrível, porque ela vai acabar com esse momento ruim. Trazendo para você fertilidade. As de Copas é abundância, é uma taça que transborda. Faz o seguinte, me lembrei aqui, Salmo 23. Eu não saio de casa sem fazer o Salmo 23. Nele, ela fala, a minha taça transborda. Deus, ele prepara um banquete perante os seus inimigos e a sua taça transborda. É isso, é sobre isso que eu estou falando, a sua taça transborda. É um momento de felicidade, 6 de ouros, recompensa justa, tá? É uma recompensa justa. Aqui é você sendo valorizado, é você sendo recompensado materialmente por tudo que você fez. Olha que os seus esforços sendo reconhecidos pela espiritualidade. No fundo do deck, um As de Espadas, te trazendo clareza mental, te trazendo a verdade, tá? Você vence as ilusões e você vence os seus medos, as suas incertezas e você tem clareza mental de que você está sendo observado, avaliado, tudo vem no seu tempo. Você sai desse 5 de copas, dessa tristeza e vive o que a espiritualidade tem para você. O que você tem que fazer no momento? Nada. Se apegar à espiritualidade, se entregar na sua fé, se sentir, olha aqui, autossuficiente, que foi a energia da mesa. Quando diz sobre a ação, conselho, 2 de paus, é esperar. Salmo 40, esperar no Senhor, acreditar, tá? Na verdade, acreditar que tudo é possível. Escreva aí nos comentários. Eu espero no Senhor. Eu espero no Senhor. Coloque nos comentários. Esperai que você alcançará. Pode ter certeza disso. 3 de paus. E a sacerdotisa. Linda leitura. 3 de paus. Você tem um horizonte de possibilidades para você. E a sacerdotisa. Use sua sabedoria. Use os seus conhecimentos. Use da sua fé, da sua intuição e o sagrado feminino que é todos os indivíduos, todos nós temos o sagrado feminino. Tanto os homens quanto as mulheres. Eu não falo de gênero, eu falo de energia. Então, tire o sagrado feminino de dentro de você, que trabalha as suas emoções e intuições, se conecta com o divino da maneira que você quiser, seja com seus orixás, seja com seus salmos, com seus espíritos. Se conecte com a espiritualidade e traga para perto de você essa energia de crescimento, de opções. Fique olhando o copo meio cheio, tá? Acredita que você será sim recompensado, que esse tempo de tristeza se acaba, coloque um fim nela. Você tem que, aqui como a carta da força, domar os seus instintos e acreditar que você tem um futuro promissor, tá bom? Eu vou tirar aqui pra gente fechar as energias de apego ao passado, ó. Energia de Osho. É a mesma coisa desses 5 de copas, de você estar olhando para uma coisa que aconteceu, algum remorso que você tem, alguma notícia que você teve que te deixou triste, uma decepção, um arrependimento, tá pegado a isso e não consegue ver as opções que a vida tá lhe dando, tá? O que mais? O que mais energia aqui para ametista? O que você precisa fazer é saber que você é autossuficiente. Você pode tomar seus banhos. Eu também tenho na playlist aqui no meu canal alguns banhos. Tem para todo tipo. Tem para prosperidade, tem para o amor, tem para autoestima, amor próprio. Tem também para dinheiro, para olho grande, para energias pesadas, abertura de caminhos. A gente tem muito, acho que uns 6 ou 8 banhos lá. Então dá uma olhada lá. Não esqueça
e se inscrever no canal, tá, gente? Não sai daqui sem se inscrever, não. É muito boa essa energia de troca. Até para você ativar tudo que é espiritualidade que eu tô trazendo do espiritual para você, você também me ajuda fazendo com que o meu canal cresça, tá? Então se inscreve, comenta, curte, bota lá seus comentários, se você gostou da leitura, tá bom? Diga qual foi o que você escolheu, se foi o número 1 ou o número 2. Tá aqui, acho que é o número 2, né? Compartilhar, esquizofrenia e voz interior, para fechar. Eu aqui tô falando com alguém que precisa ouvir sua voz interior, porque anda um pouco, como saiu a carta 2 de espadas, uma pessoa que está um pouco indecisa em alguma situação. Eu tô falando com alguém que está um pouquinho inseguro, tá? Mas não fique. Escute sua voz interior. O jogo tá todo dizendo isso. Se você precisar, mesmo saindo a carta da grande sacerdotisa que pede segredo, mas se você precisar da ajuda e de compartilhar o que você está vivendo, o que você está passando com alguém, você pode, mas sem viver essa dor, tá? Eu também tenho um short meu falando sobre a dor. A dor, ela vai sempre fazer parte da nossa vida, como uma cicatriz nas nossas memórias. Mas a gente não precisa viver essa dor diariamente. E como é que a gente faz, Vanessa, pra gente tirar essa dor, para parar de estar ali latente, pulsando? É você decidir, porque só dói até você decidir. Quando você decide, não dói mais. Ela para de doer. Tá bom? Vamos aqui uma energia do Animal Spirits. Essa leitura foi incrível. Eu gostei muito. Achei que ela fluiu, né, gente? Tá fluindo. Não sei se eu tô falando isso diretamente com um grupo especial, mas foi as energias que vieram para mim, junto com a sabedoria, o meu conhecimento e a minha intuição, que é bem forte. Energia da cabra. Tá? Energia da cabra. Ó. Vamos lá ler. A energia de sábia nutrição do corpo e da alma. Eu não falei sobre o corpo e a alma? Sobe as montanhas, evitando dar cabeçada nas pedras, por causa de sua dureza. É hora de aprender a despertar a mente com melhores escolhas. São necessárias determinação, disciplina e leveza para atingir os objetivos. Tudo que eu falei. Com leveza, fica na sua, disciplina, tenha calma. Consiga ter clareza mental para você enxergar as opções que você tem, que você está aí focando no que não tem, focando na falta. Saiba que a espiritualidade, ela viu seus esforços, ela está aqui, trazendo para você essa taça cheia, transbordando de oportunidades, de reconhecimento, um horizonte cheio para você. Assiste de novo a leitura, porque sempre fica um pedacinho que a gente não presta atenção, tá? A salva e aí você assiste mais tarde, tá bom? Dá uma olhadinha também nas leituras do seu signo. Pode ser que tenha alguma coisa que queira falar com você. Tá bom, ametista? Espero que vocês tenham gostado.